Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17. Agora vamos começar a pregar. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo falando aqui para a igreja de Roma, para os romanos. Ele estava aqui corrigindo algumas coisas, alguns erros doutrinários e algumas coisas que colocavam tropeço para que as pessoas não fluíssem ou não andassem realmente como cidadão do reino de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repete comigo: porquanto, mais alto, fala: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ore, 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 ore. Fala: Deus, venha o teu reino sobre mim. Igreja, você precisa orar. Você veio aqui para prestar um culto ao Senhor, não para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Deus, ao Rei que governa tudo e todos. Um Rei que governa todas as nações. Não tem nenhum império que ele não subjugou. O Rei, o nosso Rei, o Senhor Jesus está nesta casa. E Ele quer usar você, que o reino dele venha em você e através de você para a nossa cidade. E começa a orar, fala: Deus, venha com o teu reino sobre mim, venha com o teu Espírito Santo. Nós queremos fazer, Senhor, a tua justiça aparecer nessa cidade, a paz, a alegria no teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Ministra em nós, para que possamos ser ministros nessa cidade do teu reino, em nome de Jesus. Embaixadores do teu reino nessa cidade. Fala conosco, Espírito Santo. Que eu diminua e tu cresças, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, e essa igreja seja um instrumento do teu reino nessa cidade. Levanta-nos em poder nessa cidade. Você que ora em línguas, comece a orar um pouco em línguas agora. Vamos mudar o ambiente desse lugar. Você que não ora, não fique intimidado. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Glorifique-o, glorifique em nome de Jesus. Começa a dizer a Deus: Deus, já está valendo a pena, Deus. Já está valendo a pena, o Senhor. Nós queremos dizer: já está valendo a pena, Deus. Já está valendo a pena. Obrigado pela tua morte. Obrigado porque o Senhor iniciou o teu reino, e o teu reino vai vir sobre nós. Oh, aleluia. Já está valendo a pena. Se você quiser adorar o Senhor, levante as suas mãos. Cante isso ao Senhor. Fala: já está valendo a pena, Senhor. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Adore, adore. Mas isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, Eu não procuro por coroa, Senhor, mas eu quero a tua presença. Eu quero manifestar a tua presença nesta terra, Senhor, nesta cidade, Deus. Frenético acredito. Nós acreditamos que o teu reino já está em nós, Pai. É tudo que nós precisamos, Deus. É a tua presença, Senhor. Eu te direi. Cante isso, se é verdade. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
fazem parte do reino dele. Grande dia chega. O reino eterno dele. E quando Para irmos para a eternidade junto com esse rei. chegar, eu cantarei. Nós cantaremos, Senhor. Eu cantarei. Valeu a pena, Senhor. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Quem acha que já está valendo a pena, aplauda ao Senhor. Só você que acha que já está valendo a pena. Para manifestar o reino de Deus nessa cidade. Aleluia. 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 Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. O Salmo 45, versículo 7 e 8 diz: porque Deus é o rei de toda a terra. Ele é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Aleluia. Salmo 145, versículo 10. Todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino. Repete comigo: eles proclamarão a glória do teu reino. Eu continuo dizendo: e a pregação sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do seu reino. Porquanto, versículo 13, teu reino é reino eterno, e o seu domínio perdura de geração em geração. Aleluia. O domínio desse reino é de geração em geração. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para todo sempre. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos saber que nós estamos debaixo de um rei. O povo brasileiro não sabe o que é monarquia. Muitos países não sabem. Alguns ainda entendem. A Inglaterra entende um pouco. Alguns países entendem sobre monarquia, sobre onde um rei comanda sobre tudo e sobre todos, onde ele rege as leis, comanda e dirige todas as coisas. Então talvez para nós falar sobre reino, o povo brasileiro, a igreja brasileira, talvez fica muito subjetivo, porque ninguém chegava diante da presença de um rei de mãos vazias. Já começa por aí. Ninguém chegava diante de um Deus antes de se dobrar ou pedir permissão para poder entrar, para falar com ele. E muitas vezes você, diante do rei que é sobre todo rei, o Senhor que é Senhor de todos os senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o rei, você chega de qualquer jeito na presença dele. Você não tem reverência nem respeito por ele. O reino de Deus é um reino monárquico absolutista. Um sistema de governo monárquico absolutista é onde tem o seu líder máximo, onde o rei detém poderes ilimitados e tem autonomia para tudo. Ele dita as leis que regerão a nação. Esse sistema de governo confere ao rei sobre todos os demais poderes constituídos, tanto o legislativo como o judiciário, como o executivo. O rei está acima de todos esses três poderes. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu rei. Ele é o rei dessa igreja. E eu espero que Ele seja o rei da sua vida também. Ele é soberano. Ele é o todo-poderoso. Ele não é poderoso. Ele é todo-poderoso. Através dele, da palavra dele, todas as coisas vieram a existir. E Deus não é apenas todo-poderoso porque Ele criou o universo. Mas Ele é todo-poderoso porque além de criar o universo, Ele mantém todo o universo.
Eu já falei numa pregação aqui, se o sol tivesse alguns quilômetros, só alguns quilômetros mais perto da terra, nós seríamos todos queimados. Se alguma coisa saísse do controle, ou mexesse um pouco na estrutura da terra, irmãos, seria um caos. Pastor, mas eu vejo tantas coisas acontecendo, eu vejo terremotos, eu vejo avalanches, eu vejo o mar invadindo. Você pode ter certeza que essas pessoas ignoram Deus. Eles tiraram Deus da história deles. E o diabo faz o que quer com essas nações. Porque o diabo não tem outra coisa que ele sabe fazer, a não ser matar, roubar e destruir. Deus não tem prazer nem na morte dos ímpios. Porque o prazer de Deus é que todos se salvem. Mas infelizmente, muitos têm virado as costas para esse rei. Muitos não têm se dobrado diante desse rei. Então o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está acima de todo rei humano, acima de todo governo, de toda autoridade. Nada e ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Quantos creem nisso? Nada e ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Tudo está no controle de Deus. Irmãos, nem um fio de cabelo seu cai da sua cabeça sem que Deus permite, mesmo os careca. Aleluia. Você deu risada, irmão. Ah, o irmão também ali, olha lá. Tem outro aqui, olha lá. Deus permitiu cair tudo? Permitiu. Aleluia. Não há uma folha da árvore que caia sem o consentimento de Deus, irmãos. Deus controla tudo e todos. Você tem que acreditar nisso. E você tinha que dar um glória a Deus por saber que a tua vida está na mão dele. Ele controla você. Pastor, mas eu estou com sofrimento. Você pode ter certeza que o problema não é dele, é seu. Ou porque você não entendeu, porque é apenas uma prova que você está passando, porque quer ele fortalecer a tua fé. Agora, se for pecado, meu irmão, sofrendo por causa de pecado, você tem que fazer: se arrepender e deixar esse pecado. Mas você precisa entender que o reino dele, nada e ninguém resiste ao reino do Senhor, ao controle soberano de Deus. E eu quero, que agora nós temos tempo de falar primeiro do rei Nabucodonosor. Abre a sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 4. Você que não trouxe Bíblia, o nosso irmão vai pôr a versão da NVI, se for possível, que é um pouco mais parecida com a minha aqui, da versão King James. Daniel capítulo 4, versículo 30 até o 37. Todos abriram? Diz assim: comecei a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino? Quem está dizendo isso aqui? Quem sabe? O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esse império dominou o povo de Deus. Esse império, ele subjugou o reino do sul. Jerusalém foi saqueada. O templo foi destruído. Eles levaram todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza do povo de Deus e tornou esse povo escravo lá na Babilônia. Principalmente o reino do sul, porque o reino do norte foi cativo na Síria. E esse Nabucodonosor, ele começou a meditar no seu coração: acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino? Ó, que lindo, irmão. Capital do meu reino. E é verdade, porque ele era um rei poderoso, respeitado. Ele governava sobre tudo e sobre todos. Ele era vencedor, ele estava subjugando os inimigos. Inclusive Jerusalém foi saqueada, inclusive o reino do sul, a tribo de Judá, foi saqueada por ele. Então ele tinha muitas vitórias, ele tinha muito poder. E ele começou a meditar isso no seu coração, pensar: mediante a força do meu magnífico poder. Olha que lindo, irmãos, que palavra, que ele estava só sonhando com isso, só pensando: eu tenho poder, meu magnífico poder, e para a glória da minha majestade. O meu magnífico poder, para a minha glória, para a minha majestade.
E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: agora é o rei dos reis, agora é o rei soberano que está pronunciando. Eis que esta é tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a autoridade real te foi tirada. Quem dá autoridade e quem tira é Deus. Quem constitui a autoridade e quem tira é Deus. E Deus estava dizendo: toda a tua autoridade, rei, porque você se exaltou achando que você está acima de todos os reinos, a tua autoridade foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois. Imagina um rei, o Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, comendo capim. Quantos acreditam nessa palavra aqui? Não, pastor, isso aqui é só uma historinha, isso aí não aconteceu. Não, aconteceu. Irmãos, eu creio na Bíblia de capa a capa. Tudo está escrito aqui é para o nosso ensino e é real. Essa aqui não é uma história fictícia, não é uma parábola. E ele foi comer capim como os bois. E passarão 7 tempos até que reconheça que Deus, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos. Aleluia. Para saber o que ele tinha que saber? Que quem que é o rei dos reis? Quem tem o domínio sobre todos os reinos? Quem, irmãos? O Deus que nós servimos. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Deus só estava querendo mostrar para ele que quem é o rei dos reis, quem comanda o universo e todas as nações e todos os impérios, é o Senhor Jesus Cristo. E ele estava dizendo isso aqui. Me perdi. Sobre os reinos dos seres humanos, e os concede a quem quer e quando deseja. Versículo 33. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente. Se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ficou um bicho. Mas não foi porque ele ficou muito tempo tomando chuva e o orvalho cresceu as penas e as unhas, não é isso. Não é que você vai tomar muito tempo de chuva, você vai crescer, não. É que teve um tempo que isso aconteceu, ele virou um bicho mesmo. Deus estava pondo o queixo dele bem lá embaixo, mostrando que quem é o rei que governa todos os impérios é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode crer que ele consegue governar a sua vida, irmão? Versículo 34. Contudo, aleluia, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer ao Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna. Olha, para quem até agora há pouco estava falando, meu magnífico poder, a minha excelência do meu reino, agora ele tem que reconhecer que o Altíssimo, ele louvou e glorificou aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna. O seu reino sim permanece inabalável de geração em geração. O reino de Deus permanece inabalável de geração em geração. E mas não para aí. Ele diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te porque ages assim. O nosso Deus não deve satisfação para ninguém. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor dessa igreja, e eu espero que Ele seja o Senhor da tua vida, porque se não for por amor, vai ser pelo poder dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 36. Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Deus permitiu ele voltar a reinar, mas agora
reconhecendo que o rei, o Senhor Jesus Cristo, era muito maior do que ele. Naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Mas agora, olha só, versículo 37. Pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que Ele faz é certo. Irmãos, tudo o que Deus faz é certo. Pastor, mas não é possível sofrer desse jeito. Tudo o que Ele faz é certo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo o que está acontecendo é para louvor e glória dEle, para fortalecer a sua fé, para que você possa ser levado para o céu. E ele disse: eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que Ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Os arrogantes serão resistidos, mas Deus dá graça aos humildes. Esse rei Nabucodonosor, na Bíblia ele é chamado de servo de Deus. Um rei ímpio foi chamado de servo. Por que Deus chamou ele de servo? Porque o povo de Deus virou as costas para Deus, e Deus permitiu que trouxesse juízo ao povo de Deus, para eles poderem voltar os olhos ao Senhor. Deus usa quem Ele quer, e no Brasil Ele usa quem Ele quer. Ele levanta um homem, um juiz lá em Curitiba, para peitar toda a corrupção desse Brasil, para levantar o nojo que está nessa nação, para que Deus possa agir de maneira poderosa. Deus levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. Mas não para aí. Nós temos pelo menos 6 impérios que a gente estuda na escola. Império egípcio, o qual Deus fez questão de acabar com todos os deuses dele. As 10 pragas era para acabar com todos os deuses do Egito, só para mostrar que quem reina, quem é o rei, é nosso Deus. E Ele pôs ali um fim na escravidão do povo e libertou. Depois veio esse império assírio, que levou cativo o reino do norte, o povo de Deus do reino do norte. E veio o terceiro império babilônico. Ele pegou cativo o reino do sul, e depois levantou outro império, Medo-Persa, com o rei Ciro. Olha como é que é isso, irmãos. E quando levantou esse outro império, Medo-Persa, que ele tomou Babilônia. E quem estava lá em Babilônia? Quem estava sendo subjugado, escravo de Babilônia? Quem? O povo de Jerusalém, o povo da tribo de Judá. E Deus, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele usa os reis da terra, porque Ele tinha um propósito, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, construir de novo a cidade e construir o templo novamente. Aí vem exatamente o rei Ciro, chamado de ungido de Deus. Dá para entender uns negócios desses? Dá para entender o poder do nosso Deus? Ele chama um rei ímpio de meu ungido, porque ele ia ser um instrumento nas mãos de Deus, do nosso rei, a fim de restaurar o povo de Israel. Deus chamou ele de meu pastor. O rei Ciro, um rei ímpio, foi chamado de meu pastor. Deus falou: ele é meu pastor, eu vou usar ele para restaurar o meu povo, para levar o meu povo de volta. Então a sua chegada, quando ele tomou, o sistema babilônico, quando o reinado, do Medo-Persa tomou a Babilônia, foi exatamente no tempo exato para se cumprir a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, que o profeta Jeremias tinha profetizado, dizendo que o povo seria cativos 70 anos na Babilônia. Então Deus usa exatamente os impérios para cumprir o seu propósito, e agora está usando outro império, o Medo-Persa, depois de exatamente 70 anos, e o povo começa a voltar para Jerusalém. E não é só isso,
Sabe o que Deus fez com esse Ciro? Deus falou, além desse povo voltar, porque o sistema de governo do rei Ciro é diferente do babilônico. Eles poderiam até ser subjugados, mas o rei Ciro dava liberdade para eles voltar. E o rei começou a falar, pode voltar para Jerusalém, para construir a cidade. Aí quando a gente lê Esdras e Neemias, o povo voltando em 3 turmas para reconstruir a cidade, reconstruir os templos. Mas não para só isso. Sabe o que o rei Ciro fez ainda? O que deu para o povo ainda? Deu material, deu recurso, deu dinheiro. Dá para entender isso? Dá. Porque quem governa sobre tudo e sobre todos é o nosso rei. O reino dele é eterno. O reino dele não tem fim. Ele está acima de todo reinado. O reino de Deus é perpétuo, é imutável. O reino de Deus é eterno, como o nosso Deus é eterno. Irmãos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala sobre isso. Ele diz assim, olha, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o nosso Deus, o qual não pode existir sombra, nem dúvida e nem variação nenhuma. Ou seja, não tem oscilação em nosso Deus, não tem meia verdade. Ele não muda, ele é imutável. Irmãos, o que ele diz vai se cumprir. Esse é o rei que nós temos que submeter a nossa vida. O reino de Deus é marcado por um governo de justiça. Quando Paulo estava dizendo em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque tinha alguns que estavam brigando por aquilo que não podia comer, os judeus querendo guardar a lei de Moisés, julgando outros. E Paulo está dizendo, o reino de Deus não tem nada a ver com benefício próprio, com justiça própria, não tem. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz, alegria no Espírito. No Espírito de Deus. O reino de Deus não está fora de nós, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é marcado por verdade. Foi aqueles cartazes lindos que vocês fizeram. Por amor, paz, unidade, poder, bondade, fidelidade, alegria, prosperidade, santidade, misericórdia. O reino de Deus tem muitas características. O reino de Deus foi introduzido no mundo por Cristo. Quantos creem nisso? Quando Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, o Deus encarnado, Jesus pisando nessa terra, ele instituiu o reino. Irmão, nós precisamos entender, né? Eu falei do império egípcio, o império assírico, o império babilônico, o império medo-persa, depois o império grego, depois teve o império romano. Acho que é isso. Pelo menos é 5. Se eu estou esquecendo de um, eu não sei. E naquele exato momento que Jesus estava ali, quem que era o império que governava? O povo de Deus estava subjugado a quem? Ao sistema romano. Então quando Jesus veio pregando o reino, ele como rei, como é que foi colocado lá na cruz de Jesus? Como é que foi a sigla lá em cima? Rei dos judeus. E ele veio realmente para ser o libertador. Mas Jesus não veio como das outras vezes que o povo queria que fosse. Que viesse num cavalo branco, cheio de espada, e ele fosse o rei que governava todo o sistema e colocava o sistema romano para baixo. E os judeus voltariam a reinar de novo. Mas o reino de Deus, ele não é físico. O reino que Jesus veio implantar é um reino espiritual. E ele veio amando os inimigos, ele veio curando os gentios, ele veio proclamando a salvação. E os judeus não o aceitaram, os judeus não suportaram esse amor. Porque os judeus queriam que Jesus passasse a espada em todos. Tanto é que quando ele foi ser preso, o que aconteceu com Pedro? Pedro pegou a espada e fez o quê? E cortou a orelha, falou, Pedrão, fica em paz. Porque se eu tivesse essa forma de agir, os anjos já faziam o serviço para mim. Mas o meu reino não é físico, o meu reino não é da terra, o meu reino é espiritual. Jesus veio aqui introduzir o reino dele no mundo. Agora o reino de Deus se desenvolve no tempo presente através da igreja. Fala assim, o reino de Deus foi introduzido por Jesus Cristo na terra. E a igreja tem que desenvolver, tem que proclamar e declarar o reino de Deus no tempo presente. Quem que é a igreja? Você, irmão. Nós. É isso que nós começamos a fazer.
Pastor, mas já não fez uma vez, não está bom? Não. É a tua responsabilidade continuar orando e pregando sobre essa cidade. É continuar orando onde você andar. Em vez de reclamar, fala, nossa, está um atendimento, está uma porcaria esse negócio aqui nessa cidade. Deus vai melhorar isso em nome de Jesus. Vai mudar essa situação. Irmãos, eu estou, alguns tempos, eu fazia mais espaçado isso, mas agora estou fazendo com mais frequência. Eu passo em determinados lugares, que não é de Deus, eu falo assim, vai fechar. Vai fechar, porque aí vem de coisas malditas. E está cegando o povo. Eu digo, vai fechar, e esse dono vai se converter. Eu não quero que ele quebre não, eu não quero que ele fique pobre não. Vai se converter, e vai ser suprido de outra forma, mas vai fechar. E outras coisas também, aqui nessa avenida também, vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Tem um lugar que eu orei, saiu de um lugar, está em outro lugar. Está no meu caminho quando vem para a igreja. Eu falei, já saiu de lá, vai sair daqui também. Vai, irmãos. Porque o reino das trevas vai cair por terra. Porque quem vai reinar é o Senhor Jesus Cristo. Através da minha vida, é através da sua vida. Se for para aplaudir ao Senhor, aplauda bem forte em nome de Jesus. A igreja precisa acordar. Estou muito feliz que nós tivemos unidade das igrejas. Mas eu estou mais feliz ainda, porque eu vi um monte de camiseta azul. Na verdade, só tinha camiseta azul. Aleluia. Que coisa linda, irmão. Ei, povo abençoado. Mas vocês são abençoados mesmo. Mas sabe o que eu quero de vocês agora? Continue proclamando o reino de Deus. Para de murmurar, de reclamar. Essa cidade não tem jeito. Não, porque a cidade vizinha que é boa. Ô boca. Não estou falando que tem que orar contra as outras cidades, mas abençoa a tua cidade. O reino de Deus, ele está dentro de nós e precisa ser proclamado pela igreja. Irmãos, nós temos essa autoridade. Quantos creem nisso? Irmãos, nós temos a autoridade de mudar uma cidade. E eu creio que a política dessa cidade vai ser mudada nessa próxima. Em nome de Jesus. Porque eu vou continuar crendo nisso. E você vai me ajudar, em nome de Jesus, a declarar isso. Que o reino de Deus vai vir com poder sobre essa cidade. O avivamento do Senhor vai vir. O desenvolvimento do reino de Deus é através da igreja. E quando esse reino vai ser consumado? Quando vai ter aquela festa final, aquele banquete? Quando Jesus retornar. E eu quero subir com Ele, participar desse banquete, eternamente morar com Ele. E nós vamos reinar com Ele, porque Ele diz, vocês vão reinar comigo. Nós reinaremos com Ele. Mas enquanto isso não acontece, eu e você temos que reinar aqui nessa terra. As circunstâncias têm que mudar quando você chega. As trevas têm que sair. A luz chegou, as trevas têm que sair. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade pregar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é essencialmente espiritual. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É oração. As trevas estão na sua casa. O seu marido está em trevas, a sua esposa está em trevas, os seus filhos estão em trevas. Ore e pague o preço. Você tem que ser o agente do reino. Por isso que Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do céu aqui na terra. Irmãos, e aqui nessa igreja nós temos cansado, quem está aqui há muito tempo sabe disso, de pagar o preço de ser santo. E nós já fomos chamados até de igreja que não é de Deus, que desagrega a família. Desagrega a família. Mas sabe por que eles estão falando isso? Porque a pessoa se converteu e se tornou chata. Parou de beber, parou de fumar, parou de contar piada suja, parou de mentir, parou de passar os outros para trás. Falou, você é chato demais, você não pode fazer mais nada. Irmãos, não é a gente que faz, é o Espírito Santo que está mudando essa pessoa. E se não tem transformação de vida é porque não faz parte do reino de Deus. Então nós não somos um desagregador de família. E o próprio Jesus disse, eu não vim trazer paz. Num contexto, entenda esse versículo dentro do contexto, para não virar pretexto, para não falar besteira. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, guerra. Qual era o contexto que Jesus estava dizendo? Entre pais e filhos. Porque se o filho se converter para valer, o pai fala, eu te dizer, você se tornar crente. Crentinho não. Você pode até fumar, beber, você pode até ser um adúltero, mas crente não.
Gente que já passou por isso aqui. Falou, eu te deserdo se você se tornar crente. Se você batizar então, aí a pessoa vai decidir. Quem que ele vai amar mais? Será que é? Quem que é o rei? E eu tenho certeza que aqueles que decidiram por Deus vai ser um instrumento de salvação para a sua família. Porque as pessoas vão ter que ver a glória de Deus sobre você. Se você compactuar com seus familiares, você perdeu a chance de um dia salvá-los. Porque o testemunho seu fala mais alto do que qualquer outra coisa. O reino de Deus tem que fluir em nós e através de nós nessa cidade. O reino de Deus, repete comigo, o reino de Deus. Mais alto, fala, o reino de Deus é refletido através da maneira que eu vivo. Você tem que viver de acordo com a vontade do rei. Você precisa de transformação. Todos podem vir para Jesus do jeito que está. Pode vir drogado, pode vir prostituto, pode vir adulto, pode vir mentiroso, pode vir do jeito que quiser. Mas quando encontra Jesus, tem que haver transformação de vida. A transformação tem que acontecer. E não é forçado. Você fala, mas esse pastor, essa igreja. Irmãos, não é o pastor, não é a igreja. É o Espírito Santo que gera transformação. É o Espírito Santo que traz santidade. Não tem cristianismo se não tiver transformação de vida, irmãos. Não tem jeito de você fazer parte do reino de Deus e viver como o reino das trevas. Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois raça eleita, geração eleita, raça, propriedade exclusiva minha, porque eu os tirei das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Então você não pode ser trevas. Como cristão tem que ser luz. Jesus disse, vocês têm que ser luz dessa terra. Vocês têm que ser o sal da terra. Aquele lugar sonso, irmão, sem sal, sem tempero, sem açúcar, sem nada. Você tem que dar sabor naquela casa. Você tem que ser diferente. Você tem que amar as pessoas. As trevas, você está ali na sua casa, você tem que trazer luz para a sua casa. Você tem que orar. Só que tem gente que fica com um pé aqui, outro ali. Aí não tem jeito de ser luz, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você não faz. Vai ser vomitado. Você tem que ser luz. Deus não suporta o morno. Nós precisamos levantar para ser a igreja do Senhor nessa cidade. Quantos quer ser usado como instrumento do reino de Deus nessa cidade? A transformação tem que começar em você. Eu não posso conformar com este mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque aí vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que ser transformado, meu irmão. Nada a ver esse negócio, pastor, tudo a ver. Não é que essa conversinha de nada a ver, não. Jesus disse, ou é sim, sim, ou não, não. O que passa disso vem do maligno. Você tem que ser verdadeiro em todas as suas coisas. Enquanto você não se posicionar como verdadeiro filho do reino, como um cidadão do reino, as pessoas na sua volta não se convertem. Crente em meia boca não salva. Não é um instrumento de salvação para os seus parentes. Mas quando você é cheio do poder de Deus, naquele momento incomoda. Incomoda com uma luz alta. Os motoristas aqui que pegam a rodovia de noite, naquela pista única. Aí vem aquela pessoa contra você. Você abaixou a luz, ele deixa aquela luz alta em você. Aí você fala, oh, glória a Deus, essa pessoa com luz alta. Não dá para pôr mais alta essa luz? Que está uma bênção essa luz na minha... Quantos motoristas, quando vem luz alta de frente, você fala isso? Glória a Deus. Deve ser um senhor idoso ou uma mulher? Estou brincando, mulheres, pelo amor de Deus. E você que já passou dos 50 ou 60, não tem nada a ver com você, estou brincando. Não perca tudo que a gente vai falar de agora em diante com essa brincadeira. Me perdoe em nome de Jesus. Porque as mulheres, às vezes, elas esquecem a luz alta. Às vezes, não é sempre. Porque ela tem que ver tantas coisas no volante que ela esquece que tem uma luzinha azul que fica ali, luz alta. Mas os homens também às vezes esquecem. Para defender, senão as mulheres vão me pegar depois na saída.
Incomoda ou não incomoda a luz? Você tem que incomodar. Chegou naquele ambiente da tua família onde só está trevas, onde começou a contar piada, você pega e sai fora. Se não tiver condição de sair, você não dá uma risada, você não compactua com aquilo. Aí vai incomodar. Incomoda ou não incomoda? Olha, eu sabia. Foi só começar a ir na igreja, foi só começar a virar crente aí. Ô, chato, você era muito mais feliz, irmão. Já escutei isso na igreja. O cara antes de se converter era muito mais feliz. Sabe por que era feliz? Que ó, carcava. Uhul! Aí é aquele macaco, mico. Irmãos, o crente, ele é a pessoa mais feliz da terra. Ele não precisa de nenhum subterfúgio de álcool ou de droga, porque o Espírito Santo nos traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não preciso de outras coisas a não ser da presença de Deus em nós. Nós temos que viver como um cidadão do reino. Nós precisamos. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Não pode ter divisão no meio da igreja. Não pode, irmãos. Não pode você falar, pastor, eu não suporto aquele irmão. Não existe isso no reino de Deus. O reino dividido não prospera. Porque teve uma vez que Jesus começou a expulsar demônio, aí os religiosos, os fariseus falou, ele expulsa demônio pelo Beelzebul, o maior dos demônios. Olha só, é mole. Religioso é uma praga. Fala assim, religioso é uma praga. Mas não sou eu. Glória a Deus. Porque quem mais perseguiu Jesus não foi os gentios, não foi. Foi os fariseus, os saduceus. Ficaram cutucando Jesus. E quando Jesus expulsou o demônio, eles falaram assim, ele expulsa demônio pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. Aí Jesus ensinou um princípio, falou, olha, uma casa dividida, ela não prospera. Ou seja, nem o diabo não está dividido. O diabo tem hierarquia. Tem Satanás e seus comandados, segue ordem. Agora, dentro da igreja de Deus, pode haver divisão? Não pode. Não pode. Então não dá para você falar, pastor, eu tenho que me esforçar para amar aquele irmão. Então se esforce. Porque ele fala demais. O cara sem graça demais. Essa mulher fala mais do que aquelas pessoas, não estou vendo mais, aquelas pessoas ficavam na praça vendendo coisas. Quem lembra daquilo? Fala mais do que aqueles homens na praça vendendo aqueles remédios que passa milagroso, né? Nunca mais, eu não vejo mais. Mas quando na minha infância, todo mundo ficava naquela roda, aquela pessoa fazendo aquele show e não parava de falar. Mas nós temos que amar, suportai-vos uns aos outros em amor. O reino de Deus não pode estar dividido. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Porque na unidade Deus derrama a sua bênção. Salmo 133, ó quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Ele começa a derramar unção sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e toda a igreja será abençoada. E ele diz assim no final do Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção. Tem coisa que você não vai precisar pedir. Se você pagar o preço da unidade com o seu irmão, Deus derrama bênção sobre a sua vida. Você não precisa nem pedir. A igreja recebeu essa tarefa. Repete comigo, fala, a igreja recebeu a tarefa de pregar o reino de Deus. De quem que é a tarefa? Nossa. Não, pastor, mas a minha parte eu já fiz. Vim, marchei, tomei até Dorflex, que minhas pernas nunca caminhei desse tanto. Pulei lá na praça, está doendo minha sola do pé. Não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Eu estou aqui firme. O que foi, rapazinho, que você está fazendo assim? Você quer apostar uma corrida ainda? Não? Ainda bem, porque senão você ia ganhar. Já fiz minha parte, pastor. Já marchei, já orei. Fiquei até sem voz. Não. Foi só o começo. De agora em diante, o reino de Deus tem que ser liberado em você. No teu serviço, muda aquele ambiente, irmão. Pastor, está insuportável o lugar onde eu trabalho. O que você tem que fazer? Orar, ser luz, ser sal. Pastor, mas quanto mais eu oro, parece que mais assombração aparece. Não pare de orar. Repreende os demônios daquelas pessoas. Você não precisa brigar com elas. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, os demônios. E nós precisamos trazer o reino de Deus aonde nós vivemos. E o mais importante, Jesus disse assim, quando ele estava conversando com Pedro. Falou, Pedro, tu és uma pedra muito pequenininha.
E sobre esta pedra, Jesus falou dele mesmo: a minha igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão. E dar-te-ei, aí ele termina dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem que está com a chave? Aquilo que abrir vai ser aberto. Aquilo que eu ligar vai ser ligado. Que autoridade é essa, irmãos? Temos ou não temos esse poder de mudar a nossa cidade? Você tem ou não tem esse poder de mudar a sua família? Você tem ou não tem de mudar o ambiente onde você trabalha? Tem. Nós temos essa autoridade. O Jesus nos conferiu essa autoridade porque Ele quer que o reino de Deus se estabeleça nessa cidade. Na sua família, no seu casamento, com seus filhos, o reino de Deus tem que vir. Eu preciso proclamar o reino, pregar o reino, viver o reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu preciso representar o Senhor Jesus na minha casa, como homem da sua casa, como marido, como pai. Você precisa ser o embaixador do céu, irmão. Você não pode ser um cavalo. Você não pode ser bruto. Você não pode, irmão. Você tem que ser o abençoador na sua casa. Você tem que fazer diferença. Deus delegou, Deus te deu essa autoridade para você ser o cabeça da sua casa, abençoar sua esposa, abençoar os seus filhos, batalhar, guerrear. Jeremias 29:7, eu estou terminando. Já pode vir o ministério aqui. Jeremias 29:7. Assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Repete comigo assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Mas vamos entender esse versículo aqui. Quem está profetizando isso aqui? Jeremias. É lógico que é Deus que está usando o profeta Jeremias. Olha para mim, irmãos. Eu sei que o Ministério Louvor tem muita gente bonita. Inclusive minha esposa é a mais bonita de todos. Mas olha para mim agora, que eu que estou com a palavra. Não perca isso. Jeremias estava dizendo assim para o povo de Deus: dedicai-vos pela busca da prosperidade da cidade. Entenda isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: dedique-se para orar, para buscar a prosperidade da cidade. Sabe aonde eles estavam? Jeremias foi um profeta dentro de um cativeiro. Qual era o cativeiro que ele estava profetizando? Justamente o Babilônia. E ele fala assim para o povo: ore para que Babilônia seja próspera. Dá para entender um negócio desse? O povo era escravo lá, e Jeremias está dizendo: dedicai-vos para que essa cidade seja próspera. Então você e eu, nós precisamos dedicar a nossa oração, o reino de Deus sobre nós, e através de nós, declarando prosperidade sobre esta cidade. Olha o que diz o resto do texto. E orai, né, a parte final do versículo que eu pulei aqui, diz assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Tem muita gente querendo prosperar. Quantos querem prosperar aqui nessa cidade? Aí você amaldiçoa a cidade. Deus está dizendo o seguinte: quando Fernandópolis prosperar, nós seremos prósperos também. A igreja do Senhor vai ser próspera. Então não dá para você ficar mais abrindo a sua boca para amaldiçoar a cidade. Que não presta. Pastor, mas presta. Eu vou mentir. Tem uns que é muito, né? Eu vou mentir. O senhor parece que não está enxergando que Fernandópolis está isso aqui. Não, irmão, estou enxergando. Mas eu creio na palavra de Deus, eu enxergo mais a palavra, porque Deus nos mandou orar. Eu tenho que representar o reino de Deus aqui. E o reino de Deus é prosperidade. E eu declaro a prosperidade do reino nessa cidade. Eu declaro a justiça de Deus nessa cidade. Vai cair a corrupção. História de Fernandópolis, vocês sabem, algum que sabe a história aqui, irmãos, ela foi através de briga. Vila Pereira e Brasilândia. Inclusive tem um monumento aqui que foi a união das duas aqui. Aqui nessa avenida aqui, ó. Acho que está ali agora, é naquela centro social na frente, não é? Pagando preço pela cidade, irmãos. E hoje, não ontem, nós vimos isso já começar a acontecer.
Porque tinha mais pastores ali com a gente orando. E a unidade traz o poder de Deus. E eu creio que é só o começo. E a cidade foi construída sobre divisão, brigas por poder. Irmãos, quem mora aqui há muito tempo em Fernandópolis sabe o que eu estou falando. Quando um partido político ganhou com alguém ganha, todos os outros vai apoiar para o bem e o benefício da cidade, certo? Vai. É vingança, perseguição. Aí entra mais dinheiro, corrupção para contaminar os vereadores, para ficar com maioria contra, para não aprovar nenhum projeto do prefeito. E quem sofre com isso? E fica brigando nessa divisão de poder. Agora tem alguém que vai se levantar nessa terra, eu sou um deles, dizendo que esse espírito maligno de divisão, de briga, de rixa e de vingança vai cair sobre essa cidade. Eu estava sentado lá na Câmara dos Vereadores, esperando para entregar o convite para o presidente da Câmara. Eu comecei a ler os quadros lá, todas as pessoas que foram presidente da Câmara, e eu vi a bandeira. E o Espírito Santo falou: olha lá o que está escrito lá. Eu não sabia, irmãos. Eu não sabia. Eu confesso para vocês que eu não sabia o que estava escrito na bandeira. Mas o Espírito falou: olha o que está escrito lá. Aí, irmãos, olha que eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, que desgraça. Mas isso vai começar a acontecer. Estava escrito assim: unidos pela grandeza da cidade. Eu não vejo nada de união aqui nessa cidade, partido político, ninguém unido para a grandeza da cidade, a não ser por benefício próprio, por poder próprio. E Deus falou comigo: vocês vão gerar isso, que vai ter esse espírito caindo por terra, e a unidade não só das igrejas, mas de partidos políticos para a grandeza de Fernandópolis. Fernandópolis vai vir um novo tempo. Tem gente que está falando assim: esse pastorzinho é muito arrogante. Não sou não, eu tenho fé mesmo. Eu creio que o reino de Deus vai ser estabelecido, porque o reino de Deus é sobre todos. E aqueles que querem se exaltar, como Nabucodonosor, vai comer capim, porque vai saber que aqui tem uma igreja que ora, que está buscando para mudar essa cidade. Quantos estão comigo aqui, embaixadores de Cristo, para mudar essa cidade? Fica de pé em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2. Pastor, mas você mandou levantar, achei que ia acabar, você mandar abrir a Bíblia. É só para você achar que está acabando, mas você me dá 10 minutos e aí fica tudo certo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aí o versículo 3 diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom e agradável diante do nosso Deus? O que é bom e agradável? Orar pela tua família, certo? Não, orar pelas autoridades, orar pela cidade, orar pelos outros. Irmãos, tem mais bênção quando a gente ora pelos outros do que por nós mesmos. Eu gosto desse versículo que diz assim: quando Jó orava pelos seus amigos, aqueles amigos da onça. Sabe aqueles amigos da onça? Quando ele começou a passar a luta, eles começaram a apontar o dedo: você está em pecado, Jó, vê se arrepende. Porque todo crente, quando passa uma luta, a primeira coisa que passa na cabeça da gente que não está passando a luta é o quê? Que está doente, está passando, ou está desempregado, fala: é pecado, é pecado, deve estar um pecadão na vida desse rapaz. E os amigos de Jó começou até a mulher dele, até a mulher de Jó falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Deus queria mudar a sorte de Jó. Sabe quando Deus começou a mudar a sorte de Jó? O versículo diz assim: e quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Se você pensa que foi salvo só porque você é sangue azul e Deus queria te salvar, você é muito especial, você é muito bonzinho, quer dizer para você que você está muito enganado. Deus te salvou para que você seja um instrumento do reino dele para salvar outras pessoas. Eu não sou salvo por boas obras. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. É através da fé que eu me aproprio da salvação. Mas eu sou ganho para ganhar outras vidas. Eu não sou ganho por boas obras, mas eu sou ganho para fazer boas obras. Eu preciso ser um agente do reino de Deus nessa cidade de Fernandópolis. Eu espero que você entenda isso. E por último, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim:
Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, cales a ignorância dos insensatos. Por causa do Senhor, nós devemos submeter as autoridades. E você, igreja, aprenda a submeter a autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem, isso inclui você e eu, esteja sujeito a autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que existe que não foi por ele instituída. Pastor, mas cada um tem se levantado aí, será que Deus não tem misericórdia? Não, muitas vezes é aquilo que o povo merece. É a mão de Deus, como Deus usou todos os reis, porque Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. Levante as suas mãos. E todo espírito maligno que está sobre essa cidade, de brigas, divisão, de facção, dentro da igreja vai cair por terra, na tua família vai cair por terra. Eu quero que você levante agora a sua voz e comece a declarar: espírito maligno que tem trazido brigas e divisões sobre a minha família, sobre a igreja, sobre a comunidade evangélica em Fernandópolis e sobre a cidade de Fernandópolis, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Levante a sua voz. Levante a sua voz, a autoridade que Jesus te deu. Você tem autoridade, você é o embaixador do reino. Começa a declarar: todo espírito maligno que atua nesta cidade, trazendo brigas, divisão, facção, vai cair hoje em nome de Jesus. Sobre a tua casa, sobre a nossa igreja, sobre as igrejas de Fernandópolis, sobre os partidos políticos, sobre os poderes dessa cidade. Caia